O Helder Belo aqui, ele fala: as últimas lesões praticamente tiram o Flamengo do brasileiro. Você acha isso, Mauro? Ou também, na verdade, o movimento da diretoria mais tira o Flamengo do brasileiro porque vai priorizar as Copas? Tá muito claro que está priorizando as Copas, né? Independentemente das lesões. E na hora que tem que preservar jogadores, preservam no brasileiro. Foi assim contra o São Paulo, vai ser assim domingo contra o Grêmio. Ora por conta da Copa do Brasil, ora por conta da Libertadores. Contra o Bragantino também, jogou um time bem desfalcado, alguns jogadores foram preservados. É o que vai acontecer. É o que vai continuar acontecendo. O brasileiro é tratado como terceira opção, embora ninguém assuma isso. O discurso é: disputamos todas as competições. Sim, mas a prioridade não é dada ao brasileiro. Está muito claro, independentemente das contusões. O que é esquisito, né? Considerando o elenco que o Flamengo tem, né, Arnaldo? E tem uma outra questão, né, Tironi, que é desvantagem para o Flamengo nesse momento no brasileiro, que é o fato de já ter feito os confrontos diretos contra os dois primeiros colocados, né? Porque o confronto direto sempre é a possibilidade de você descontar a vantagem que o adversário tem, né? E o Flamengo já jogou contra Palmeiras e Botafogo. A questão que a gente sempre coloca, mesmo para os mais poderosos, com os melhores elencos, ganhar 3 competições até agora ninguém conseguiu, né? Eu tô vendo, acabando de ver com a minha filha aqui, mas velha a série do City da Tríplice Coroa. O City conseguiu uma vez só. O Bayern conseguiu uma vez só. Não é uma coisa tão, né, tranquila para você conseguir 3 campeonatos, né? O Atlético do Cuca passou perto numa temporada com uma característica um pouquinho diferente aquela, né, de 2021, que a Copa do Brasil era decidida depois do Brasileiro, depois de tudo, né? E o Atlético morreu na semifinal da Libertadores, mesmo invicto. Ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Mas não é, de fato, não é simples e não é o Flamengo apenas. Todos os times que vão avançando nas Copas priorizam as Copas, né? O ano passado, curiosamente, teve um momento, porque tinha uma vantagem muito grande no brasileiro, que o Botafogo privilegiou o brasileiro em relação à Sul-Americana, que chegou a ser o objetivo 1 do Botafogo no início da temporada, mas era que o Botafogo estava muito à frente no campeonato, né? Esse ano ele não vai jogar, porque é líder do brasileiro, com misto contra o São Paulo pela Libertadores, né? Nem um pouco. E não jogou com misto contra o Bahia, quando foi eliminado, né, pela Copa do Brasil. Então, as Copas concomitantes aí, e essa temporada é no meio do ano, agosto, setembro, elas costumam ter um olhar mais atento. Eu acho que a chance do Flamengo no brasileiro é só se Botafogo e Palmeiras derem uma derrapada que eles não têm mostrado que darão esse ano, não. Ainda mais o Palmeiras com frente única já há algum tempo, né? Já está num caminho, me parece, o Palmeiras no Brasileirão. Nós chegamos aqui à nossa primeira meta de likes, em 1.300, já passamos, era 1.000, chegamos em 1.300, então dá para chegar em 2.000, vamos aí. Vamos chegar a 2.000 likes, é a nova meta. O New Line Equipamentos pergunta se comissão técnica estrangeira é melhor nas lesões. Sei lá, não sei dizer. Difícil dizer, né? Tem técnico brasileiro que lida bem, tem técnico estrangeiro que lida bem, né? Tem algum exemplo? Fala. O que acontece agora com o Flamengo surpreende um pouco, não a lesão articular, né, como a do Luiz Araújo, da pancada, ou a do Cebolinha, no tendão, mas é, de fato, lesões musculares seguidas, e é uma comissão, eu acho que essa é uma boa discussão, né, e acho que passou um pouco à margem nas entrevistas que o Flamengo fez nos últimos tempos, até para explicar essa situação, passa também por uma comissão que está se readaptando a calendário de clubes, né, de jogos em sequência, a outro tipo de situação. Uma comissão técnica que estava há 6 anos comandando seleção, que joga de mês em mês, né, e tem um sprint na Copa do Mundo. Eu acho que está tendo uma dificuldade, sim, né. E o departamento médico do Flamengo, assim, aquilo que a gente fala,
nós daqui a pouco estamos comparando aquele momento do São Paulo lá atrás, lembra, Tironi? Que é aquela coisa, departamento médico não machuca, o departamento médico recupera. Acho que a discussão é em relação ao departamento médico, se está recuperando no tempo certo, se está recuperando certo, mas as lesões não são decorrência do departamento médico, né? E o departamento médico do Flamengo está há muito tempo nas mesmas mãos do Tanuri, e o que muda é a comissão técnica, a preparação física, o método, o tipo de trabalho e tudo mais, né? Olha, a nossa enquete tem um equilíbrio absurdo, hein? Sobre que é perguntando se o Corinthians deve ir com tudo em busca de um título ou se deve poupar para os brasileiros. 50% a 50%. Metade acha que deve ir arriscar tudo em busca de um título, metade acha que deve poupar para o Brasileirão. É a nossa enquete aqui perguntando sobre... Hã? Efeito Depay. Efeito Depay, exatamente. Efeito Depay. Ó, falando em time que vai se acertando, vai se livrando do problemas do departamento médico e começa a olhar lá mais para cima, o Internacional venceu o Cuiabá ontem, resultado bom para quem briga contra o rebaixamento, que o Cuiabá perde mais uma, 3-0, jogando bem o Internacional, e ele tem jogos a menos, Mauro, começa a entrar numa briga ali por um G6, vamos dizer assim, tem 38 pontos, mas tem 2 jogos a menos, ele venceu os 2, um deles é contra o Flamengo, inclusive, né? Um dos jogos, bem difícil. Ele já encosta ali na turma de cima que está lutando por uma vaga na Libertadores. O trabalho finalmente, o trabalho do Roger, e depois das questões da tragédia climática e tudo mais, o Inter vai se acertando, até mais do que o Grêmio, né? Eu acho até que está dentro do que se espera, né? O Roger chegou no meio do campeonato, vai levar algum tempo até o time se ajustar. Tem conseguido, teve a campanha nas 5 últimas rodadas idêntica à do Palmeiras, por exemplo, 4 vitórias e um empate, né? O time se acertou e está jogando em casa, né? Parou de ficar viajando, então isso também é bem relevante. Só joga uma competição. Na realidade, é uma tentativa de salvar uma temporada desastrosa, né? Eliminado pelo Juventude no Campeonato Gaúcho, também na Copa do Brasil, caiu também na Copa Sul-Americana, e restou o brasileiro para ficar ali na parte de cima da tabela para chegar à próxima Libertadores. Se considerarmos aí todas as movimentações de mercado internacional e a expectativa criada, né, para essa temporada, é até pouco. Mas, claro, o Roger não tem nada com isso, ele chegou agora, há pouco tempo. Mas se conseguir ficar ali entre os times que vão para a fase de grupos, ou mesmo na fase preliminar, com chance de avançar na fase de grupos da próxima temporada, acho que vai minimizar os prejuízos dessa temporada, e que também, claro, tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul já comprometeu muito o desempenho do time. Mas, independentemente disso também, o time foi mal, né? O time foi mal. O time poderia ter conseguido mal. Por exemplo, foi eliminado no Campeonato Gaúcho antes dos acontecimentos, né, da enchente. E depois foi eliminado por um outro time gaúcho. Tudo bem, em Caxias do Sul a coisa não ficou tão complicada como em Porto Alegre, mas foi eliminado pelo Juventude, né, na Copa do Brasil. Poderia ter avançado, não conseguiu. Então, uma temporada muito, muito abaixo, muito decepcionante. Acho que o Inter está minimizando os seus prejuízos, e se for para a Libertadores, vai pelo menos terminar o ano com uma projeção mais interessante para o ano que vem. Lembrando que o Inter é um dos times que vendeu 50 anos, 20% dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. Ou seja, pegou um adiantamento de grana, como vários outros fizeram, e durante meio século vai ter só direito a 80% daquilo que conseguir negociar como direito de transmissão. Isso que vem sendo o Grêmio não fez isso. Esse movimento da turma aí da Liga Forte que vem sendo considerado agora um dos piores negócios que eles já fizeram, que foi feito, e inclusive os clubes já estão pensando se não dá para voltar atrás da coisa que foi feita. A coisa tá pegando nesse aspecto. Agora, Arnaldo, o Inter entrou e daí agora tem bastante time ali, né? Brigando por pelo menos o 6º lugar ali, nesse momento. Dá uma olhada na tabela aí, ó. Exato. O São Paulo é o 5º com 44, Bahia 42, Cruzeiro 41, Internacional 38, mas o Internacional tem 2 jogos a menos. Que são contra Flamengo, você já citou, e Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, né, esses 2 atrasados. Nessa tabela, a gente nota uma coisa, né? Esses 10 primeiros, só o Palmeiras, agora o Bahia e o Inter têm
o brasileiro como competição solo, né? Os outros 7 têm outras frentes concomitantes, né? Então, o Inter tem condição de brigar. Aliás, o próximo jogo do Inter é como visitante contra o São Paulo, é um confronto direto também, né? Eu acho que investiu para muito mais. Tem uma das folhas, além do adiantamento, tem uma das folhas de pagamento mais altas do país, por incrível que pareça. Mesmo que tenha que ter, no meio do caminho, feito alguma reformulação no planejamento, como o caso da venda do Maurício para o Palmeiras, né? Que era um jogador importante para o time. Mas é um time caro, um time bem caro. E jogar a Libertadores seria pelo menos um alento, né? Como o Mauro falou, por uma temporada que deixou na maior parte do tempo a desejar, né? Dá tempo para buscar essa... E acho que essa disputa vai ser ferrenha, viu, Tironi? Bem ferrenha. São times parelhos e poucas vagas. A não ser que abram outras, né, por títulos de equipes brasileiras em Copas. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores. Mas ali ficar no G6 é uma meta importante para vários, inclusive para o Internacional no momento.